Olhos brancos. Meu nome é Celine, sou de Manaus, Amazonas, e essa foi uma das situações na qual já tive contato com o sobrenatural. Bom, eu e minha família, 12 anos atrás, fomos morar em um condomínio de casas, que é onde moramos atualmente. Fomos um dos primeiros moradores daqui. A maioria das casas ainda estava em construção quando chegamos. O ambiente tinha uma energia muito ruim. Parecia tudo muito sombrio e estranho. Achávamos que poderia ser pelo fato do condomínio estar localizado em um antigo matagal e, por ser afastado do centro, também existiam boatos de que o local era usado para desova de corpos. O que foi comprovado, pois anos depois encontraram o corpo de uma mulher atrás do terreno do condomínio. Eu tinha cerca de 13 anos quando isso aconteceu. Cheguei em casa depois de ficar na rua conversando com meus colegas, entrei no quarto, peguei a minha toalha e fui tomar banho. No meio do meu banho, a luz do banheiro queimou. Até aí eu não vi nada demais. As luzes queimarem era algo que acontecia com bastante frequência na minha casa. Então eu terminei o banho e fui direto para o quarto. Meu quarto é o primeiro da casa. Logo da minha janela, consigo ver toda a garagem. Assim que entrei no quarto, a visão da porta dava direto para a janela. E nesse tempo, a minha janela ainda não tinha cortina. Olhei para a garagem e vi meu pai mexendo no carro como se estivesse procurando alguma coisa. Até que ele me viu e ficou me encarando. Eu ignorei, peguei minhas coisas e fui me trocar no banheiro. Depois que saí, fui falar com a minha mãe, que estava na sala de estudos da casa, e perguntei o que o papai estava procurando no carro, que não achava de jeito nenhum. E ela me solta a seguinte frase. Como assim, filha? O teu pai já está dormindo há horas. Eu retruquei e falei. Claro que não, mãe. Eu acabei de ver o papai. Ele deve ter acordado e a senhora não viu porque tá aqui. Filha, o teu pai está dormindo. Ele, inclusive, está até de meias, porque estava com frio nos pés. Mentira, mãe. Para. Eu vi. O papai, ele até olhou pra mim. Tá bom, vá lá ver e depois me conta. E assim eu fiz. Fui até o quarto dos meus pais e abri a porta bem devagar, pois estava convicta de que meu pai não estava dormindo. Mas assim que eu vi, o meu corpo gelou e eu paralisei. Lá estava meu pai, em seu 10º sono. Até roncando ele estava. E, de fato, estava usando meias branquinhas de quem nem pisou no chão. Eu voltei correndo até minha mãe e falei que ele realmente estava dormindo. Então fui rapidamente em direção ao meu quarto para saber quem estava na garagem. Inocentemente, achando que alguém havia invadido a nossa casa e estava tentando roubar. Mas, assim que eu olhei pela janela, eu só consegui ver uma sombra além do portão de casa, onde só apareciam os olhos, que eram brancos, com um ponto preto no centro do olho, me encarando fixamente. Eu travei. Eu não conseguia me mexer ou parar de olhar. Eu estava morrendo de medo e eu queria sair correndo dali, mas eu não conseguia. Então aquela sombra andou e sumiu. 3 dias depois desse acontecimento, eu estava de madrugada mexendo no celular, quando senti um calafrio muito forte, acompanhado de um medo repentino. Estava escuro. A única luz do quarto era a do celular que iluminava meu rosto. O medo era tão grande que eu nem cogitei a ideia de olhar o ambiente ao redor. Eu sempre tive bonecas enfeitando meu quarto, e algumas delas eram daquelas de corda, que tocam músicas de niná quando acionamos a cordinha. Enquanto eu sentia calafrios, uma das bonecas de corda começou a tocar, e tocou por uns 10 segundos. Isso costumava acontecer, e eu costumava ignorar, mas naquele momento eu comecei a achar tudo muito estranho. Eu não sabia de onde vinha aquele medo todo e o porquê daqueles calafrios. Foi quando uma das bonecas caiu da prateleira de cabeceira, bem em cima de mim. A prateleira em questão é muito funda. Eu não tinha como a boneca simplesmente ter caído. Ela não ficava nem perto da borda. A boneca era de porcelana e usava um vestido tradicional. Até aí, eu ainda estava em pleno controle do meu medo. Peguei a boneca e a devolvi para a prateleira. Desliguei o celular e o quarto ficou no escuro total. Enquanto eu estava colocando a boneca de volta, senti que tinha alguma coisa nas minhas costas. Não me virei e só me joguei na cama, puxei o lençol para me cobrir e fechei os olhos, ficando muito quieta.
Nesse momento eu comecei a sentir como se algo ou alguém se apoiasse na minha cama, de forma que parecia estar por cima de mim, com um braço de cada lado. Eu senti a cama afundar naqueles pontos e tentei orar, mas não conseguia terminar nenhuma oração. Parecia que as palavras se embaralhavam na minha mente, o que era impossível, pois na época eu estudava em um colégio católico e diariamente íamos à capela para orar. Pois bem, naquele dia eu simplesmente não consegui chegar nem na metade de uma oração. Alguns minutos se passaram e aquela pressão na cama foi sumindo. Eu também não me sentia mais tão sufocada por aquela presença, mas eu não tive coragem de olhar em volta até toda a tensão passar. Então abri os olhos. Lá estavam aqueles mesmos olhos brancos no canto do quarto, me encarando como havia feito 3 dias antes. Na hora eu congelei, e mesmo que só saísse como um cochicho, eu falei, com muita convicção: Você não é bem-vindo. Saia de perto de mim. E em poucos segundos aquilo desapareceu. Ou seja, a presença que senti dentro do quarto era aquela mesma coisa que ficou me encarando do portão e ainda se fez passar pelo meu pai, até chegar a tocar nos meus objetos favoritos. Parecia, desde o começo, estar tentando se aproximar de mim. E, coisa boa, aquilo não era. Esse relato faz parte do episódio 332. A coletânea completa você encontra lá na Aurelo. Então, segue assustadoramente, o link está aqui na descrição do episódio. Com apenas R$5 mensais, você apoia meu trabalho e ainda garante acesso a conteúdo exclusivo. O episódio também está disponível no canal do YouTube. Se você me ouvir por lá, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Os demais relatos do episódio de hoje são Alguém na Escada, Boneca Amiguinha, Caos do Interior, Sonho Premonitório e Uma Noite para se Esquecer. E é isso, pessoal. Eu espero vocês lá no Aurelo.